Declaro aberta a sessão do dia 8 de novembro de 2023, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos. Inicialmente, cumprimento os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, os excelentíssimos desembargadores, Francisco Gleidson Pontes, Maria Iraneide Moura Silva e Luiz Evaldo Gonçalves Leite, presentes todos, né, a nossa sessão. Realço aqui a ausência da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira por motivo de férias. Cumprimento também os excelentíssimos representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa da doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, e da Defensoria Pública, na pessoa do doutor Antônio Benevides Filho. Cumprimento os servidores integrantes desta Câmara, da pessoa da senhora secretária, doutora Ismênia Nogueira, e os servidores que possibilitam a nossa transmissão, na pessoa do senhor Edson Mendes. A Força Policial, aqui presente, advogados e demais presentes, inclusive virtualmente. Passo aqui a submeter à Câmara a apreciação e aprovação da ata 40-2023, da sessão ordinária de 1 de 11 de 2023. Objeção. Declarar aprovada a ata. Como primeiro item, passo a enumerar os processos retirados de mesa. São todos da minha relatoria. Então, os processos retirados de mesa. 5.2 da pauta, apelação civil 0021 156 49/2017. Apelante Francisca Rodrigues Lima e apelado município de Maracanaú. 5.3. Apelação em remessa necessária, sequência de 5-0-85-35-2007. Remetente, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Campos Sales, apelante município de Campos Sales, apelada Clotildes Maria de Alencar. 5.4, apelação civil 013-34-22-70-2016, apelante e apelado do Estado do Ceará, e apelante apeladas Glória Pestana da Ponte, Horta Cisne e Manuela Ponte Horta Cisne. 5.5, apelação civil 000-42-28-04-2023. Apelantes e apelados, Ministério Público do Estado do Ceará, Benedito Monteiro e Luiz Santos Filho. Concluídas as retiradas de mesa, passo aos processos com pedido de vista. Temos o 2.1 da pauta, apelação civil 0200-248-22-2022. Apelante Olavo dos Reis de Souza e apelado município de Granja, da minha relatoria. Na sessão do dia 1º de novembro do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira comunicou que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida, e foi adiado o julgamento. O processo continua com o julgamento adiado pelo motivo de férias da excelentíssima desembargadora nomeada. Passando agora aos processos com pedido de preferência sem sustentação oral. Vamos para o primeiro, 5.18. Agravo interno número 02 29 656 76 2021, do sistema SAGE, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante é o Estado do Ceará e agravada TIM S.A. O advogado doutor Raif Marques das Chagas pediu essa preferência, desembargador Gleidson. SAGE 062 96. Pois não. Só para a síntese do relatório, que não haverá sustentação, não é? É 062 96 56 76. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, corte. Boa tarde, advogados e assistentes presenciais e por videoconferência. É um agravo interno? Isso, presidente.
062965676, né? Exato. Ementa, processo civil, tributário, agravo interno civil, execução fiscal, Estado do Ceará, agravo interno interposto contra decisão monocrática em sede de agravo de instrumento, ação anulatória, embargos à execução, alegação de litispendência, juiz de primeiro grau determinou suspensão da ação anulatória e o prosseguimento dos embargos à execução por esta ação está mais avançado. Embargos à execução posteriores à ação anulatória suspensa e resignação do agravante. Agravo de instrumento interposto em processo de execução fiscal, artigo 1015 CPC. Alegação de taxatividade mitigada do rol de hipóteses. Superior Tribunal de Justiça, RESP 1736, 258, Mato Grosso. Tema 988 do STJ. De decisão monocrática que não conhece do recurso de agravo de instrumento. Agravo interno civil, pugnando pela reconsideração do deciso e pela extinção dos embargos em face dos efeitos da litispendência. Agravo interno civil conhecido e provido, decisão monocrática recorrida, reformada. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleitson. Como vota a desembargadora Iraneide? Ratifico o voto provisório, acompanhando a relatoria, senhora presidente, com os meus cumprimentos aos membros da... O desembargador Luiz Evaldo, como vota? Gabinete relator, presidente. Obrigada. Então, proclamo o resultado, agravo interno conhecido e provido. Passamos agora aos processos com pedido de sustentação oral. O primeiro é o 1.6 da pauta, apelação civil 000253304-2015, item 5 do sistema PJE, da minha relatoria. Apelante José Nogueira de Souza, representado judicialmente pelo doutor Felipe Martins de Souza, que aqui se encontra virtualmente. Boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, e o apelado é o município de Hidrolândia. Doutor Felipe Martins, o senhor dispensa a leitura do relatório? Excelência, eu preferia fazer, respeito até essa Câmara, já estou aqui, né? Sim. Então, não, o senhor é a leitura do relatório. Se o senhor dispensa, para que o senhor possa logo fazer a sustentação oral. Dispensa. Então, obrigada. Então, o senhor agora pode iniciar a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Excelentíssima senhora presidente desta egrégia Câmara, excelentíssimo senhor desembargadores, senhor representante do Ministério Público Estadual, excelentíssimo senhor representante da Defensoria Pública Estadual, colegas advogados e demais pessoas aqui presentes. Boa tarde a todos. A presente ação foi ajuizada por José Nogueira de Souza em face do município de Hidrolândia, como foi dito agora há pouco. Uma vez que, após 6 anos, senhores desembargadores, de efetivo exercício em cargo público, sem qualquer comportamento que desabonasse o seu histórico funcional, o recorrente sofreu aplicação de sanção disciplinar em virtude de suposta inobservância do artigo 147, inciso 11º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Hidrolândia. Ocorre, doutos juízes, que, uma vez analisado o procedimento administrativo que culminou na sanção aplicada, conclui-se que o recorrente sofreu sanção disciplinar de forma sumária, isto é, sem que lhe tenha sido concedido o direito de defender-se da acusação apregoada, pois no transcorrer do processo administrativo não foi respeitado o devido processo legal e seus consectários, o contraditório e a ampla defesa. Após o encerramento da fase instrutória, o juízo recorrido, em sentença, julgou parcialmente procedente o pedido vestibular, ao reconhecer, senhores desembargadores, que após notificado para comparecer ao paço municipal e tomar ciência da reclamação apresentada contra a parte autora, o município requerido não respeitou o devido processo legal. Tampouco garantiu ao recorrente o contraditório e a ampla defesa. A inobservância do devido processo legal, senhores,
conforme bem delineado pelo juiz de primeiro grau, é fato incontroverso. Segundo o magistrado de piso, ainda que o município tenha alegado ter sido apresentada defesa oral pelo servidor público, a Lei 513 de 2007, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Hidrolândia, concede prazo de 5 dias após o depoimento pessoal para apresentação de defesa prévia. Tal interregno, desembargadores, não foi concedido ao servidor, pois apenas 3 dias depois de prestado o depoimento, a administração pública municipal entendeu pela aplicação da sanção. Todavia, embora tenha reconhecido que a parte autora sofreu efeitos de punição aplicada ao arrepio da Constituição e da legislação infraconstitucional, punição equivalente a 50% da remuneração percebida mensalmente, o juiz de primeiro grau entendeu que não há nos autos documentos que comprovem o abalo emocional sofrido pelo autor como consequência da citada sanção, deixando dessa forma de condenar o município de Hidrolândia ao pagamento de indenização por danos morais. Ora, doutos juízes, como é possível não estar configurado o dever de indenizar por danos morais quando a parte autora sofreu sanção ilegal, cuja repercussão imediata implicou na redução de sua remuneração mensal em 50% do salário devido? Uma subtração de salário dessa envergadura, senhores desembargadores, ajusta-se perfeitamente ao disposto no artigo 5º, caput, inciso 10, de nossa Carta Magna, que ao Estatuto e o dever de indenizar, estipula que é garantido aos brasileiros o direito de propriedade, estabelecendo a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também não deve ser esquecido, senhores, o que estabelece o texto constitucional quando regulamenta a responsabilidade civil do Estado, em seu artigo 36, parágrafo 1º, isto é, que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Nesse sentido, sendo impossível negar que a administração pública municipal causou ao recorrente dano material de elevada monta, ao diminuir seu vencimento mensal pela metade, ilegalmente, como não admitir que tal redução causou ao autor seríssimo abalo de natureza moral, configurando dessa forma o dever de indenizar? Claro, então, que uma vez atestada a prática do ato ilícito, causador de dano, fica a municipalidade obrigada a repará-lo. A reparação, senhores, dos danos morais causados passa obrigatoriamente pelo pagamento de uma justa indenização, pois, em caso dessa natureza, a indenização não tem o condão de restaurar a normalidade do mundo natural, mas serve apenas como amortizador do constrangimento ao qual foi submetido o sujeito vítima do ato ilícito. Quanto ao patamar indenizatório, excelências, deve salientar que, além de servir como elemento amortizador dos danos causados, de natureza moral, deve ser tal que sirva como inibidor de condutas semelhantes. Deve-se, então, considerar que o município demandado é pessoa jurídica dotada de grande capacidade financeira, o que leva à conclusão de que o quantum devido deve ser substancial, em virtude da gravidade do ato ilícito, subtração de 50% do salário mínimo recebido mensalmente, e das condições financeiras do causador do dano, município de Hidrolândia. Impõe-se dessa forma a condenação da municipalidade, senhores desembargadores, nos limites exordiais, pois, como é do conhecimento de vossas excelências, este tribunal, ao pronunciar-se em casos semelhantes, tem fixado o montante indenizatório em patamar próximo àquele exposto no pedido vestibular. Portudo, senhores juízes, requer o recorrente que vossas excelências conheçam do presente recurso, para em seguida reformar o ato sentencial, especificamente no trecho em que deixa de reconhecer o dever de indenizar por danos morais, para em seguida fixar o montante indenizatório nos termos exordiais.
em respeito à natureza dos danos causados e à capacidade financeira do município requerido. Pois assim, senhores desembargadores, os senhores estarão promovendo justiça. Obrigada, doutor Felipe Martins. Passo, então, aqui a síntese do julgamento. Administrativa, apelação cível e recurso adesivo. Ação de declaração de nulidade de procedimento administrativo com indenização por danos morais. Servidor público municipal, parcial procedência. Anulação do ato administrativo que determinou a suspensão do autor de suas funções. Ausência de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Condenação do município à restituição de montante reduzido da verba salarial decorrente da suspensão. Pretensão de reparação pela suspensão. Fato que por si só não configura dano moral. Recurso adesivo do município apresentado em sede de contrarrazões. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Danos morais, ausência de elementos constitutivos, inexistência de abalo moral à esfera pessoal do apelante, recurso de apelação conhecido e desprovido. Item 1. Inadmissível a interposição de recurso adesivo em sede de contrarrazões ao recurso principal, por exigir petição autônoma para sua interposição, conforme determina os artigos 997, parágrafo 2º e 1010 do CPC. Por conseguinte, o recurso do município não merece conhecimento. 2. Suspensão das atividades funcionais sem observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, a ensejar sua nulidade, como julgado pelo magistrado sentenciante, por força do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. 3. A despeito dessa nulidade, não se configura por si só a presença de dano moral a ensejar o arbítrio da reparação pretendida, pois inexiste ofensa excepcional à esfera pessoal do apelante. 4. Dano moral não configurado à falta de seus elementos constitutivos, mormente o sofrimento ou constrangimento que ultrapassa os dissabores do cotidiano, ou seja, a falta da prova de que a conduta do município tenha causado mais que mero aborrecimento ao autor. 5. Recurso apelatório do autor conhecido e desprovido, recurso adesivo do requerido não conhecido por sua inadmissibilidade. Sentença ratificada. Como vota o desembargador Francisco Gleidson? Acompanho Vossa Excelência integralmente. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Também eu, ratificando o voto provisório, acompanho na íntegra o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora. Resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço aqui ao doutor Felipe Martins. Uma boa tarde. E passo a continuação das sustentações orais pelo número 5.24 da pauta. Apelação civil 0100-631-40-2015, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, o Ministério Público do Estado de Ceará, e apelados Raimundo Antônio de Macedo e Roberta Sampaio de Menezes de Macedo. Advogada doutora Mariana Gomes Pedrosa Bezerra. Doutora Mariana Gomes, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, a senhora terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigada. Excelente senhor desembargador relator, Francisco Gleidson Pontes, desembargadora presidente, Tereza Neumann, desembargadora Maria Neide, desembargador Luiz Evaldo, eminente procurador de justiça, servidores públicos, colegas advogadas e advogados aqui presentes, boa tarde. É uma imensa alegria estar aqui de forma virtual para tratar com vossas excelências detalhes importantes, né, desse caso que merece atenção. Nós estamos aqui tratando de um recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O fundamento da ação era a existência de nepotismo no município de Juazeiro do Norte, no exercício de 2013, quando o primeiro recorrido, Raimundo Macedo, era prefeito e então, naquela época, nomeou a sua atual nora
como secretária municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho e também teria nomeado para cargo em comissão sua filha e sua esposa. No recurso, o Ministério Público afirma que essas nomeações não tinham motivação, que visavam apenas o vínculo parental com o chefe do Executivo. A recorrida Roberta Sampaio, Excelências, que era secretária de Desenvolvimento Social na época, ela é bacharela em serviço social, portanto, plenamente apta para o cargo. Ela, inclusive, já exerceu cargos da área social em outras gestões, inclusive na gestão anterior do opositor do então prefeito. Além disso, naquela época, ela não possuía qualquer parentesco, qualquer vínculo familiar com o então prefeito. Ela era namorada do filho do prefeito, ela não tinha nem sequer união estável, ela, depois que casou, pediu exoneração do cargo. Mesmo sendo agente político, né, entrando na exceção, ela pediu exoneração do cargo depois do casamento. Então, não existia o vínculo. E ela era plenamente apta. Ainda sobre ela, que também é parte, né, no processo, o Ministério Público alega que ela incorreu em dolo, porque o Ministério Público teria enviado um ofício à secretaria dela, indagando quais os parentes que ela teria. Sendo que quando ela respondeu o ofício, ela respondeu informando apenas sobre a sua secretaria. Ela não falou de outras secretarias, então ela respondeu parentes dela na secretaria, e assim informou que tinha uma tia na secretaria. E aí o Ministério Público interpretou que ela teria omitido a existência de uma mãe e de um irmão em outras secretarias, mas ficou demonstrado na instrução que foi um equívoco na interpretação da resposta do ofício, toda a prova testemunhal foi nesse sentido, secretária executiva foi ouvido, assessoria jurídica foi ouvida nesse sentido de que foi um equívoco na interpretação que ela respondeu sobre sua secretaria. Cada titular de secretaria responderia a existência de parentes, né, de secretários ou de vereadores em cada secretaria, e assim ela fez. E aí as outras secretarias também responderam sobre essas pessoas, que também tinham qualificação para estar nos respectivos cargos. Com relação à filha do então prefeito, a senhora Milena, que era diretora do Restaurante Popular, um cargo comissionado, ela também era bacharela em serviço social, portanto também qualificação para o cargo, que é a formação que se exige para ser diretora de restaurante popular. Além disso, todo o seu estágio curricular da faculdade foi em restaurante popular e o seu trabalho de conclusão de curso foi em restaurante popular, ou seja, apta também a esse cargo, a estar naquele cargo. Não existia, portanto, o dolo especificamente por conta de parentesco. E ela exercia efetivamente o cargo. A esposa do então prefeito, da mesma forma, a senhora Maricoele Gonçalves de Macedo, exerceu sempre cargos em comissão na área da ação social em todas as gestões, inclusive na gestão do opositor, na gestão anterior. Daí, Excelência, o que nós podemos perceber é que não existe dolo nas condutas analisadas. Ausente a demonstração do intuito de fraudar o patrimônio público a partir dessas nomeações efetuadas, notadamente porque elas prestaram os serviços desses cargos, notadamente também porque tinham qualificação para estar ali. Nós temos, portanto, afastada o elemento subjetivo, não configurando improbidade administrativa. Em razão disso, é que eu requeiro o desprovimento do apelo do Ministério Público e a manutenção integral da sentença. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Tenham um excelente dia. Obrigada, doutora Mariana. Então, passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson. É possível, desembargador Gleidson? Já. Para a síntese do julgamento. Ok, presidente, muito obrigado. Meus cumprimentos à doutora Mariana pela sustentação. Eu vou me ater à leitura da parte dispositiva do voto, presidente, que ela não é concisa, mas ela traz exatamente essas nuances que a doutora Mariana aponta na sustentação oral. Até porque o voto é longo e tem já disponibilidade para os julgadores. Exato. Tendo
Tenho por demonstrado nos autos que as nomeações de Milena Gonçalves de Macedo e Maricoele Gonçalves de Macedo para cargo de provimento em comissão no município de Juazeiro do Norte ocorreram por ato revelador de intenção deliberada e da vontade livre e consciente do promovido Raimundo Antônio de Macedo, e, portanto, é evidenciada a presença do elemento subjetivo previsto em lei. Registre-se que a subsunção da conduta perpetrada por Raimundo Antônio de Macedo, ao caput do artigo 11 da Lei 8.429/92, na redação anterior à Lei 14.230 de 21, está amparada na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática do nepotismo configura ato de improbidade administrativa tipificado no caput do mencionado artigo 11. Acrescente-se por oportuno que, a partir da Lei 14.230 de 2021, a conduta do promovido está prevista como tipo autônomo de ato de improbidade no inciso 11º do artigo 11 da Lei 8.429/92. Aqui eu transcrevo e vou dispensar a leitura. Tem-se assim configurado o fenômeno da continuidade normativa típica. Relativamente à conduta em tese ímproba atribuída a Roberto Sampaio de Menezes, consistente em omitir a existência de parentes nomeados para cargo de provimento em comissão no município de Juazeiro do Norte, situação incompatível com sua nomeação para o cargo de secretário municipal de assistência social, trabalho e cidadania, observo que as nomeações de Maria Neirivan Sampaio e Rodrigo Sampaio de Menezes para os cargos de provimento em comissão de secretária executiva e de diretor do departamento administrativo, respectivamente, ocorreram pelas portarias 161 de 2013, GAB, de 18 de janeiro de 2013, e 082 de 2013, GAB, de 11 de janeiro de 2013, do prefeito de Juazeiro do Norte. Posteriormente, à nomeação da promovida para o cargo de secretária municipal de assistência social, trabalho e cidadania, pela portaria número 009/2013, GAB, de 2 de janeiro de 2013, a revelar a impossibilidade temporal de omissão de um fato, qual seja a existência de parentes no exercício de cargos em comissão no município de Juazeiro do Norte, que só posteriormente foram nomeados. Em tal contexto, tenho por não configurada a prática de ato de improbidade administrativa na conduta atribuída na petição inicial a Roberto Sampaio de Menezes, Roberta Sampaio de Menezes. Por todas essas razões, dou parcial provimento à apelação, para reformar em parte a sentença recorrida e condenar o promovido Raimundo Antônio de Macedo pela prática de ato de improbidade administrativa, tipificado originariamente no caput do artigo 11, e, após a Lei 14.230 de 21, no inciso 11º do mesmo artigo 11 da Lei 8.429/92. Considerando-se que duas foram as nomeações ilegais configuradoras de nepotismo vedado e que as sanções devem ser aplicadas de acordo com a gravidade da conduta, aplico a Raimundo Antônio de Macedo as sanções de multa civil no valor correspondente a 5 vezes a remuneração então devida ao prefeito do município de Juazeiro do Norte e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 2 anos, com fundamento no artigo 12, inciso 3, da Lei 8.429/92. É como voto, senhora presidente. Pois não, desembargador Gleitz, a palavra à desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. O voto do desembargador Gleitz, como disse, é longo, mas
bastante elucidativo. Eu tive a oportunidade de ter acesso, já votei provisoriamente, de modo que eu ratifico o voto que já externei provisoriamente, acompanhando o eminente relator. Certo, obrigada. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Pois não, presidente. Eu ratifico também o meu voto provisório, acompanhando o eminente relator, presidente. Obrigada. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e parcialmente provida. Agradeço aqui a presença da doutora Mariana Pedrosa. Prossigo com o item 1.23 da pauta. Agravo de instrumento número 3.53797-2023. Item 13 do sistema PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Polo ativo, município de Aiuaba. Advogada doutora Sara Sombra, aqui presente. E o polo passivo, Ministério Público do Estado do Ceará. Indago a doutora Sara se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, vamos aguardar um pouco. A doutora Sara está tendo acesso aí a nossa sustentação oral no prazo de 15 minutos. Podemos começar, doutora? Podemos sim. Boa tarde a todos, integrantes desta corte. Agradeço aqui o espaço, a oportunidade de trazer um bom debate na pessoa da presidente desembargadora Tereza Nilme, também desembargador Francisco Ludeides, demais integrantes da corte, desembargadora Maria Iranês, desembargador Luiz Evaldo, defensor público, a procuradora de justiça e os demais colegas, advogados e assistentes aqui presentes. Venho, através dessa oportunidade, tentar trazer como debate a sensibilidade que é o tema a respeito de quando há a ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, no que a gente entende quando ela vai um pouco além do que é permitido, no que não estamos discordando que, a depender de casos concretos, situações expostas, é possível sim, mas analisar certos casos, peculiaridade de certo caso, ela pode se revelar de uma maneira indevida. E é isso que queremos, né, trazer aqui de forma mais planada, a situação que está acontecendo no município de Aiuaba. O Ministério Público entrou com uma ACP, certo, para que o município realizasse concurso público para suprir os cargos vagos existentes na estrutura, certo? Esse foi o objeto de pedir. Eu vou trazer aqui rapidamente alguns fatos, sem adentrar tanto ao mérito, mas para que a gente possa trazer com mais lucidez os questionamentos da tese do município agravante. Então, o juiz, acatando o pleito em sede de liminar, certo? Fixou medidas pontuais a respeito de que o município apresente um exíguo prazo curto de tempo de 30 dias o quadro atualizado de cargos vagos existentes na estrutura. No mesmo prazo, apresente cronogramas. Em 45 dias, publique edital e sucessivamente, sob pena de multa diária de R$3.000, certo? O município, no prazo da contestação, se manifestou na origem, alegando, sustentando que estava em trâmite a realização para atender o pleito, né, emergencial e da forma como posta pelo juiz, a gente só tinha 32 cargos vagos na estrutura. E assim lançamos a licitação, e na época da contestação, essa licitação estava em andamento, inclusive teve recursos das empresas participantes, e por isso ainda não havia concluído. Então, sim, o município entende que o objetivo da causa da demanda era para o município realizar um concurso, inclusive geral, apto a suprir a necessidade do município, real. Mas, no entanto, com a exiguidade dos prazos, ele não teve tempo nem de montar a estrutura organizacional que se demanda para um concurso, que, no caso específico, exigiria ainda estudo dos recursos financeiros, as fontes de custeio, as quantidades de cargos novos
que deveriam ser criados na estrutura, para, assim, atender os anseios, né, da sociedade como um todo. Então, dentro do que era possível e da ausência de flexibilização administrativa que lhe foi imposta através dessa decisão, ele comunicou nos autos que estava abrindo um concurso, né, e estava em trâmite a contratação da empresa para suprir, nesse momento, 32 vagas, mas que, em paralelo, ele estava fazendo estudo administrativo para ver realmente a necessidade do quantitativo de vagas que precisam para suprir a real necessidade, em alinhamento com o impacto financeiro que isso gera nas contas do município, sob pena de haver, inclusive, violação à lei de responsabilidade fiscal, né? É necessário, o município sempre manifestou a intenção de fazer o concurso. No entanto, da forma como posta, ficou inviável, certo? E nós recorremos, agravamos, manifestamos nossa intenção, inclusive que estava em andamento a contratação da empresa organizadora para fazer o concurso, e que o município também tinha a intenção de fazer um concurso maior, apto a alcançar o objetivo real da ação, que era suprir as reais vagas em detrimento dos quantitativos de outros cargos a título precário que existe no município, né? No entanto, recentemente essa Câmara até julgou as ações de improbidade do município e foi revertida aqui, certo? Não foi configurado o ato de improbidade, só que o próprio juiz, abre aspas, se valendo da técnica processual, ele até relacionou aqui, os fundamentos que ele utilizou na sentença de condenatória aqui revertida por essa corte, ele se utilizou para dar essa decisão liminar, dizendo no sentido de que existe um número expressivo de contratações supostamente ilícitas no município, título de comissionados, prestador de serviços temporários, e que o município abria um concurso com 32 vagas, ele não estava sendo, não atenderia a demanda, certo? Aí o município teve que explicar que, de fato, na estrutura só tinha 32 vagas, e ele precisaria de um tempo necessário para fazer os estudos de criação de quantitativo de cargos, impacto financeiro e tudo mais. Nessa ótica, inclusive, pedindo uma flexibilização do Poder Judiciário. Por quê? Recentemente, o STF, inclusive, fixou o tema 698, em que se discutiu os limites do poder do Estado para imposição de obrigação de fazer, em relação à questão de realização de concurso público. Na oportunidade, foi fixado a tese no seguinte, que as decisões judiciais, elas não devem impor medidas específicas, e sim, ela deve determinar a administração, que a administração apresente um plano passível de alcançar a finalidade da demanda. No caso, era o município apresentar, eu vou lhe dar um prazo para você apresentar um plano de quanto tempo aqui vai fazer esse estudo, quanto tempo vai criar os novos cargos, vai lançar o edital. No entanto, não foi dessa forma. E como o município não conseguiu cumprir na totalidade a decisão liminar, houve a fixação de astrentes na cifra de 5.170 e tantos mil em relação ao gestor a título de multa pessoal. Inclusive, essa decisão também a gente agravou e está na relatoria do desembargador. Então, o que nós rogamos aqui é uma atenção e a sensibilidade, não é a ausência de legitimidade do Poder Judiciário impor ao município a realizar o concurso, mas, assim, da forma como foi posta, com imposições de medidas pontuais, que ficou inviável para a administração cumprir. Certo? Em paralelo, inclusive, a administração já vem adotando todas as medidas necessárias para a realização do concurso geral, apto a suprir a real necessidade do município. Então, aqui esses questionamentos e essas ponderações que eu trago. Inclusive, eu só esqueci de olhar o horário, quanto tempo eu tenho. Ainda tem um tempo, 7 minutos. Então, pronto, não vou usar todo não, mas ainda preciso aqui concluir o raciocínio. E, dada a natureza precária da decisão, a título de liminar, a gente também vê com sensibilidade, dado o caráter satisfativo
certo? Em sede de liminar, foi fixado medidas pontuais e de caráter de reversibilidade que o município tinha que correr para cumprir, né? Quando a melhor ideia, né, a melhor colaboração entre os poderes seria o município apresentar um plano, doutor, olha, realmente hoje o município só tem 32 vagas, essa não é a necessidade, mas eu preciso adotar medidas administrativas e legislativas para eu realmente atender o objetivo dessa demanda e principalmente os anseios da sociedade, que é realizar um concurso maior. Então, a gente questiona também, né, traz para corroborar a nossa tese, a decisão ter sido a título precário, certo? E peço aqui a atenção, né, e a todos, agradeço aqui a oportunidade para que se atente se essa decisão realmente ela não invadiu a esfera administrativa. Esse é o nosso intento, considerando que o município, em todo momento, está realizando um concurso geral agora para suprir as vagas necessárias e organizar o quadro de funcionários do município de Aiuaba. Obrigada, doutora Sara Sombra. Passa a palavra ao desembargador Cleidson para a síntese do julgamento. Obrigado, presidente. Vou me valer aqui do equipamento da colega desembargadora Iraneide para viabilizar a leitura do nosso voto. Desculpe o incômodo, minha colega. O sistema do meu lado aqui hoje não está colaborativo. Meus cumprimentos, doutora Sara. Obrigada. O voto já foi disponibilizado para votação prévia. Adianto já que é parcialmente provido o agravo, mas eu vou ler aqui a parte dispositiva e a ementa que interessa, para que Vossa Senhoria tenha já ciência do conteúdo do voto. Ementa administrativa, agravo de instrumento em ação civil pública, tutela antecipada contra a fazenda pública, possibilidade preliminar afastada, contratação direta de pessoal, ausência de comprovação das motivações das contratações precárias e do atual quadro quantitativo de cargos na administração pública municipal. Impossibilidade de aferição acerca da plausibilidade do pedido de tutela formulado, reforma parcial da decisão recorrida, mantido apenas o comando de apresentação de documentos pela parte adversa, ora agravante, como meio de instrução dos autos processuais. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Compreendeu? Deu para alcançar? Se não repetir essa parte aí, a disponibilização de documentos. Então, vamos ao dispositivo do voto. Por outro lado, resta comprovado nos autos a realização de concursos públicos pelo município de Aiuaba nos anos 2009, 2012 e 2019. E, recentemente, a previsão de novo concurso público frente à escolha na organização do certame mediante licitação. Nesse contexto, até o presente momento, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, se não há ao interesse público, impondo-se revogação parcial da tutela antecipada de urgência, sem óbice à continuidade do concurso público que se avizinha, dada a providência administrativa de realização de licitação para a escolha da organização do certame. É salvo, por fim, a permanência da eficácia do comando da decisão recorrida referente apenas ao item A, pelo qual o magistrado acor, a fim de instruir o feito com a documentação necessária ao deslinde da causa, deferiu o pedido formulado pelo autor de apresentar quadro atualizado dos cargos vagos integrantes da administração pública municipal, constatando a descrição de sua nomenclatura e o quantitativo e a lei instituidora. De fato, essa providência é qualificada como meio de instrução, sendo cabível até mesmo de ofício pelo magistrado,
que pode, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento. Artigo 370 do CPC, assim como ordenar que a parte exiba documentos ou coisa que se encontra em seu poder, artigo 396 do CPC. Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, afastando-se as preliminares e dando-lhe parcial provimento para revogar os itens B, C, D e F da decisão recorrida, mantendo-se apenas a determinação contida no item A da decisão agravada, que é a apresentação dos documentos que o juiz requeriu. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleides. Passa a palavra à desembargadora Maria Iraneide para o voto. Obrigada, senhora presidente. Também, da mesma forma, no processo anterior de sustentação, já tive a oportunidade de ler o processo e conhecer do voto do eminente relator, de modo que eu ratifico o voto provisório acompanhando na íntegra a relatoria. Passando aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para o voto. Pois não, presidente. De igual forma, já examinamos o processo a nível de situação provisória, o voto provisório, aliás, e com os esclarecimentos do desembargador relator, eminente desembargador Gleides, também as informações, manifestação da doutora advogada, eu quero ratificar meu voto, presidente, acompanhando integralmente o eminente relator. Obrigada, desembargador Evaldo. Proclamo o resultado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido com rejeição das preliminares suscitadas. Obrigada, doutora Sassi. Prosseguindo, 1.11 da pauta, apelação civil 0050 460 31 20 21. Item 20 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleides. Novamente, desembargador Gleides. Premiado. É o último. Apelante é o município de Varjota. Procurador requeriu a sustentação oral, doutor João José Mororó de Sá Gonzaga Moreira, aqui presente. Boa tarde, doutor João José. Boa tarde, excelência. Boa tarde, excelência. Boa Aqui tarde, desembargador relator. Como apelado, complementando, Marcos Antônio Mesquita Muniz. Doutor João José Mororó, o voto atende os interesses do apelante. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? O voto está em consonância, né, com os interesses consonância com o pedido do município? Sim, do município de Varjota, não é isso? Então, o senhor dispensa, confirma a dispensa da sustentação oral? Confirma, excelência. Eu gostaria só que você... Vamos passar, viu, para a síntese do julgamento. Ciência logo agora nessa sessão. Então, eu passo a palavra ao desembargador Francisco Gleides para a síntese desse julgamento. Obrigado, presidente. Vamos ao núcleo da ementa. Constitucional e administrativo, apelação civil, ação ordinária de cobrança, servidor público no município de Varjota. Cargo de natureza política, secretário municipal de transporte. Remuneração mediante subsídio. Pagamento referente às férias acrescidas do texto constitucional e 13º salário. Inexistência de previsão em lei municipal. Verbas indevidas. Entendimento firmado pelo STF. No julgamento do RE 650-898, Rio Grande do Sul. Tema 484. Fixação dos honorários na fase de liquidação. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleides. Como vota a desembargadora Maria Iraneide? Com a relatoria, senhora presidente. O desembargador Luiz Evaldo. De acordo com o eminente relator, presidente. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e provida. E provida parcialmente. Agradeço aqui a presença do doutor Mororó. Então, concluídas as sustentações orais, passamos às manifestações da Procuradoria Geral de Justiça, na pessoa da doutora Sheila Cavalcante Pitombeira. Alguma manifestação, doutora Sheila?
Não, senhora presidente, as manifestações do Ministério Público estão já colocadas nos autos. Muito obrigada. Obrigada também. Indago ao excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho, se há alguma manifestação dos processos do interesse da instituição que o senhor representa. Não, senhora presidente, nenhuma manifestação. Obrigado pela oportunidade. Obrigada também. Agora passamos à nossa fase de fechamento, né, de todos os votos. Indago aos integrantes da Câmara se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos de pauta e nos sistemas SAGE e PJE. Desembargador Francisco Cleidson. Ratifico, presidente, meus votos proferidos na condição de relator e de vogal em ambos os sistemas, acompanhando as respectivas relatorias. Falo isso porque tem um voto que a divergência de Vossa Excelência é matéria de FAO, mas eu estou acompanhando a relatoria. A relatoria. Muito bem observado. A desembargadora Maria Iraneide. Eu também, senhora presidente, ratifico todos os votos que proferi na condição de relatora e vogal nos sistemas PJE e SAGE. Desembargador Luiz Evaldo. Confirmo, sim, presidente, todos os meus votos, tanto da minha relatoria, assim como proferido como vogal em ambos os sistemas. Obrigada, desembargador Evaldo. Por minha vez, eu ratifico também todos os votos provisórios proferidos na qualidade de relator e vogal, inclusive o que eu declarei voto contrário no assunto, né, já recorrente do ICMS de FAO, que é aqui nominando a remessa necessária cível 026 35 51 56 2022. É o item 39 do PJE. O polo ativo, grife, aplicação e decoração limitada. O polo passivo, Estado do Ceará, da vossa relatoria, desembargador Evaldo. E como não há a necessidade, porque não há previsão legal para que o julgamento seja estendido, porque é apenas uma remessa necessária, aqui eu já proclamo o resultado, a remessa necessária conhecida e desprovida por maioria. E assim ficam encerrados os julgamentos da nossa sessão de hoje. Indago aqui a secretária da Câmara se já... Sim. Pois não. Essa declaração de voto já foi? Já foi. Então, indago a secretária da Câmara o total de processos julgados hoje em ambos os sistemas. 74? Sim. Um sistema tem provido. Sim. Parcialmente, aí ele vai averiguar. Pronto, está certo. Então, confirmando, nós tivemos hoje 74 processos em ambos os sistemas. Vamos apenas agora fazer o fechamento geral com a conferência da proclamação dos resultados. Não é isso? Ele vai confirmar. Né? Ele vai estar no... Pronto, vamos aguardar, viu? Vamos aguardar aqui essa conferência para que nós possamos proclamar o fechamento da nossa sessão. Excelência, restou uma dúvida aqui quanto ao último recurso julgado com sustentação, sobre se seria parcial a decisão ou total. Total. Mas está correto o voto. O voto, ele corrige apenas a parte da sentença, condenação de honorários, que ficou para liquidação. Sim. É por isso que é parcialmente reformado. Esse parcialmente reformado. Exato, mas o recurso é provido. O recurso é provido. Mas está correto. O recurso é provido e a sentença é parcialmente reformada. Parcialmente reformada. Pronto, ficou esclarecido, né? Então, nós já proclamamos, né, o nosso número de julgamentos, que foram 74 processos, e eu indago aos pares se há algum registro a fazer. Já podemos passar para o encerramento? Não, de minha parte não, presidente. Não? Também não? Nada, presidente, obrigado. Tá bem. Então, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença de todos e, com as graças de Deus, que nos encontremos novamente na próxima semana. Se Deus quiser.
É feriado? É. Ah, Só dia 22. na próxima sessão, então. Então está na próxima sessão. Presidente é presidente, se marcar, tem que ir todo mundo. Senhor Medite, estaremos aqui fazendo os nossos trabalhos. Então, fica para o dia 22, então, não é isso? A nossa próxima sessão, né? Não vai ter extraordinária, não, né? Não. Nós só temos 2 sessões na Câmara de dezembro, né? Nós temos duas em dezembro, é isso, né? É. Pode encerrar? É.